A paz do Senhor, eu sou a Yarda e estou aqui para partilhar convosco algo que eu aprendi no dia de hoje. Hoje estive a ler Josué, capítulo 24, e basicamente tem um resumo da trajetória do povo de Israel nesse capítulo. Josué começa a falar que Deus esteve com Abraão, que Deus multiplicou a descendência dele, Deus deu Isaac, o filho da promessa, que as promessas todas se cumpriram na vida de Josué e etc. E depois de Isaac veio Jacó e Esaú, e através de Jacó vieram 12 tribos, que essas 12 tribos foram para o Egito, e do Egito, depois de anos de escravidão, Deus lhes tirou de lá, confundindo os egípcios, trazendo trevas que separavam os israelitas dos egípcios. E depois disso, o povo de Israel passou pelo deserto durante 40 anos e tiveram várias lutas. Por exemplo, várias nações como os amorreus, os perizeus, os cananeus, heteus, girgazeus, heveus, jebuseus, etc., foram expulsas por Deus de diante do povo de Israel. Teve batalhas em que Deus em todas as batalhas Deus interviu, mas teve uma em particular, ou talvez mais, em que Deus deixou cair pedras, acredito, do céu para derrotar o povo que estava a lutar contra o povo de Israel. Então, Deus fez muitas coisas na vida do povo de Israel, e Josué basicamente estava a lhes falar: olha, não se esqueçam disso, não se esqueçam que o Senhor fez isso nas vossas vidas e tal, né? Gostaria de ler o capítulo 24, versículo 14, a partir do versículo 14, que está a dizer assim: agora, pois, temei ao Senhor, serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito. Servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitastes. Ou seja, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué, né, que naquela época estava a liderar o povo de Israel, substituindo Moisés, ele disse assim: olha, vocês têm que se decidir. Ou buscam a Deus de verdade, ou buscam a Deus, ou não buscam a Deus, melhor dizendo, né? Isso me faz lembrar de um filme em que alguém estava a falar que você não pode estar em cima do muro. Ou você está de um lado do muro, ou você está de um outro. Até a Bíblia fala disso, né? É melhor que sejas quente ou frio, porque se fores morno, vou te vomitar na minha boca. Então, Moisés, ou seja, Josué, está meio que a confrontar o povo e a falar: decidam-se, onde é que vocês querem estar? Querem servir ao Senhor ou querem mesmo se apostatar de verdade, se desviar da casa do Senhor? E depois ele termina, quer dizer, não termina, né? Ele continua dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué está a assumir a liderança da família dele e está a criar um posicionamento que é digno de ser seguido, porque é o melhor posicionamento, seguir a Cristo Jesus. Me lembro que muitas vezes, quando eu era mais nova, na escola bíblica dominical, havia uma professora da escolinha bíblica dominical que nós chamamos de tia ou titia, e ela dizia assim: vocês escolheram a melhor parte. Vocês podem pensar que por não estarem entre aspas no mundo, né, ou seja, por não viverem segundo a vida pecaminosa do mundo, na libertinagem, vocês podem pensar que estão a perder alguma coisa, mas não. Vocês escolheram a melhor parte e vocês vão ser recompensados. Deus vai vos dar um galardão por isso, por cada renúncia que vocês fizeram, porque evangelho é isso, é renúncia, é um negar-se a si mesmo e seguir a Cristo Jesus. Então hoje Deus está requerendo de nós um posicionamento: vamos lhe seguir ou vamos seguir Baal? O povo de Israel viu a mão do Senhor. Teve um rei que se levantou, Balaque, que se levantou e chamou, olha, Balaão, que era alguém que se comunicava com Deus: olha, profetiza contra essa nação. Mas Deus não permitiu. Deus protegeu a nação de Israel dessa maldição, e além disso, em vez da maldição, eles receberam bênção de Balaão, porque Balaão não poderia desobedecer ao Senhor. E se nós olharmos para nossas vidas, muitas vezes o Senhor nos protegeu, muitas vezes o Senhor nos livrou de coisas que poderiam ter acontecido. Às vezes estávamos em algum problema, oramos ao Senhor e Ele nos respondeu.
E Ele quer que nós nos posicionemos. Será que vamos lhe seguir? Porque se for para lhe seguir, não pode ser um pé dentro e um pé fora. Não pode ser, Senhor, eu quero que você se ocupe disso, mas nessa parte aqui não toque. Ele quer tudo de nós. Tem uma pregação do Paul Washer que ele fala assim: Deus não pode ser a cereja no topo do teu bolo. Você fala assim: ah, não, vou estudar, vou casar, vou fazer isso. E são coisas excelentes, né? E só depois é que, tipo, vou ter também uma vida com Deus. Não, Deus quer ser a nossa estrutura, quer fazer parte de tudo o que tem a ver conosco. E isso é para o nosso próprio bem, é graça que Ele nos dá. E depois, né, os versículos vão ter, a seguir, a partir do 19, ele diz assim: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é santo, é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nos vossos pecados. Se deixares ao Senhor e ouvirdes a seus deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de ter feito bem. Então disse o povo a Josué: antes serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Então Josué está falando: vocês querem seguir? Tá bom, então deitem fora os vossos ídolos. Então, tipo, o Senhor também quer que nós renunciemos àquilo que tem sido o nosso pecado de estimação, o nosso ídolo, e que nós deixemos fazer parte da nossa vida, que nós na verdade entreguemos as nossas vidas a Ele. Então, uma parte aqui, né, que é no versículo 23, ele está dizendo assim: deitai, pois, agora fora os vossos deuses que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, o seu Deus. A Bíblia fala de um povo que louvava o Senhor com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. E o que Deus requer de nós, realmente a disciplina é importante, mas Ele quer que o nosso coração esteja diante dEle. Normalmente quando nós vemos, tipo, as pessoas que têm, tipo, deuses, né? Sei lá, Buda, acredito eu, não sei, não entendo muito bem disso, mas normalmente as pessoas se prostram, mesmo nós na oração, nós os cristãos, nós nos prostramos diante de Deus, nós nos inclinamos diante de Deus em alguns momentos, algumas circunstâncias da nossa vida de oração, né? Mas Josué aqui está a falar que é para inclinar o coração. Não significa que se prostrar com o corpo está errado, mas o que realmente importa é que o nosso coração seja entregue ao Senhor. E isso é o que Deus requer de mim, de nós, que o nosso coração esteja inclinado para Ele. É tipo assim, para resumir, né? Tá bom, queres seguir ao Senhor? Ok. Nega-te a ti mesmo e inclina o teu coração a mim. Acho que nem todos os dias nós vamos ter vontade, por exemplo, de orar ou de praticar disciplinas espirituais. Às vezes vamos praticar por disciplina, mas a disciplina só não vai nos sustentar. Deus quer que o nosso coração arda por Ele, que o nosso coração seja dedicado a Ele. Nós podemos buscar isso, apesar da nossa natureza pecaminosa e carnal. Então, hoje, Deus está a falar para nós: posicione-se e me busque. Então, era isso que eu queria partilhar. Deus abençoe a todos.